Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e preste atenção nessa mensagem, porque o que eu tenho a te dizer não pode esperar mais um segundo. Eu sei que você está cansado. Eu sei que há noites em que você deita na cama e o pensamento não para, que os olhos ficam abertos no escuro e o coração pesa como se carregasse um fardo que ninguém mais vê. Eu sei que existem pessoas ao seu redor que sorriem para o seu rosto e por trás das costas trabalham para ver você cair. Eu sei de tudo isso. E é exatamente por isso que eu vim falar com você hoje. Você já se perguntou por que, mesmo quando tenta fazer tudo certo, as coisas parecem desmoronar? Já se questionou por que parece que há uma força invisível travando o que deveria fluir na sua vida? Já sentiu que certas portas fecham na sua frente de maneira estranha demais para ser coincidência? Já olhou para algumas pessoas e sentiu algo diferente, um frio, uma inquietação, como se algo dentro de você estivesse te avisando sobre algo que sua mente ainda não conseguia nomear? Meu filho, minha filha, o que você sentiu não era paranoia. O que você percebeu não era exagero da sua imaginação. Era o meu espírito te alertando. Era a minha voz sussurrando dentro de você que algo estava errado, que havia olhos sobre a sua vida que não desejavam o seu bem, que havia bocas pronunciando palavras contra o seu futuro, que havia mãos trabalhando nas sombras para derrubar o que eu estava construindo em você. Mas hoje é o dia em que eu rompo o silêncio. Hoje é o dia em que eu trago à luz o que estava escondido nas trevas. Hoje é o dia em que os nomes, os rostos, os planos e as armadilhas que foram preparadas contra você serão expostos diante do meu trono. E mais do que isso, hoje é o dia em que você vai descobrir que o céu inteiro se moveu para te proteger, enquanto você nem sabia que estava em perigo. Eu sou o Deus que vê. Eu sou o Pai que não dorme. Eu sou o Senhor que observa cada movimento, cada conspiração, cada palavra falada no escuro contra os meus filhos. E não há conspiração que se levante contra você que eu não tenha já visto, já respondido e já desarmado antes mesmo que chegasse até você. Nenhuma, nenhuma. Você acha que sobreviveu ao último ano por sorte? Você acha que passou por aquela situação difícil apenas pela sua própria força? Você acha que escapou daquele problema por acaso? Não, meu filho, não, minha filha. Foi a minha mão. Foram os meus anjos. Foi a minha proteção operando nos bastidores da sua vida enquanto você dormia, enquanto você chorava, enquanto você duvidava se eu ainda estava presente. Eu nunca me ausentei. Eu nunca tirei os olhos de você. E hoje eu vim te contar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Porque você merece saber, porque você precisa saber. Porque quando você entender a dimensão do que eu fiz por você, a sua fé vai explodir de uma forma que vai transformar completamente o seu modo de viver. Fica comigo até o final dessa mensagem. Não feche esse vídeo, não deixe para depois. O que eu tenho a te revelar hoje pode ser exatamente o que vai mudar o curso da sua história. Escreva nos comentários: o céu me protege e eu creio nisso. Você sabia que a maioria das dificuldades que você enfrenta não são coincidências? Às vezes, é a falta das estratégias certas e das informações corretas que fazem toda a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. O meu e-book, 21 dias de provisão e paz financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero começar te dizendo algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com essa clareza. Eu vi tudo, absolutamente tudo.
cada conversa que aconteceu nas suas costas, cada reunião que foi feita para planejar a sua queda, cada palavra carregada de veneno que foi pronunciada contra o seu nome, cada lágrima que você derramou sozinho no banheiro, achando que ninguém estava vendo, cada noite em que você se sentiu completamente sozinho e incompreendido. Eu vi, eu ouvi, e eu não fiquei em silêncio. Existe uma verdade que o inimigo nunca quer que você compreenda, porque no dia em que você entender de verdade, o poder que ele tem sobre a sua mente vai desaparecer completamente. Essa verdade é a seguinte: eu nunca fui um Deus distante que observa a sua vida de longe, de trás de uma nuvem, sem se importar com os detalhes do que você vive. Nunca fui assim. Eu sou o Pai que está dentro da sua história, que conhece cada detalhe, que sabe o nome de cada pessoa que já tentou te machucar, que conhece cada plano que foi arquitetado contra você, que entende cada dor que você carregou no coração. Você sabe aquela pessoa que te olhava com um sorriso, mas que você sempre sentiu algo estranho? Aquela que parabenizava você pelas conquistas, mas que você percebia que algo não estava certo naquele elogio? Aquela que dizia que torcia por você, mas que quando as dificuldades chegavam, parecia um pouco aliviada? Eu também vi. E eu sei exatamente quem essa pessoa é. Eu sei o que ela falou quando você saiu da sala. Eu sei o que ela pediu para que acontecesse com a sua vida. Eu sei as palavras que ela usou para tentar manchar o seu nome diante de outras pessoas. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda. O fato de eu ver não significa que fiquei passivo. O fato de eu ter permitido que você passasse por certas situações não significa que concordei com elas ou que não fiz nada. Existe uma diferença enorme entre eu permitir e eu aprovar. Quando permito que certas pessoas entrem na sua história, é porque sei o que vai sair dali. Quando permito que você passe por uma temporada difícil, é porque conheço o caráter que vai ser formado em você do outro lado. Quando permito que o inimigo chegue perto, é porque sei exatamente até onde vai o limite da minha proteção sobre a sua vida. E esse limite é absoluto. Pensa comigo por um momento. Você está aqui hoje. Você sobreviveu a tudo que vieram te jogar. Você passou por situações que na época parecia impossível superar. Você atravessou temporadas que te fizeram questionar tudo. E mesmo assim, você está aqui, em pé, respirando, lendo essa mensagem. Isso não é sorte, isso não é coincidência. Isso é porque a minha mão nunca saiu sobre a sua vida. Há momentos em que eu respondi de maneira silenciosa, em que a minha resposta não veio com trovões e raios, mas com uma porta que fechou antes que você entrasse num lugar perigoso. Com uma oportunidade que não se concretizou e que mais tarde você descobriu que teria sido um desastre. Com uma relação que se desfez no momento certo, livrando você de um peso que teria te destruído. Com um não que na época doeu profundamente, mas que depois você entendeu que foi o meu maior sim à sua vida. Eu falei, eu agi. Eu me movi, eu fechei portas, abri outras, afastei pessoas, trouxe outras, desviei o caminho de quem vinha te prejudicar e aproximei de você quem precisava estar ao seu lado. Tudo isso aconteceu, tudo isso eu fiz. E você nem sabia da metade do que estava acontecendo nos bastidores da sua própria história. Existe um inimigo que não é de carne e osso. Existe uma força espiritual que odeia tudo o que representa o avanço dos meus filhos. E essa força usa pessoas reais, de carne e osso, com nomes e rostos, para executar seus planos. Não estou dizendo que todas as pessoas que te magoaram foram usadas conscientemente. Algumas sim. Outras nem sabiam o quanto estavam sendo instrumentos do mal. Mas eu vi todos eles. E ao inimigo eu disse, até aqui e não mais. Você precisa entender a grandeza desse momento. Não é qualquer coisa que eu estou te revelando hoje. Eu estou levantando o véu sobre a sua vida e mostrando a você o quanto foi protegido sem saber, o quanto foi guardado sem perceber,
o quanto a minha graça cobriu você quando você nem tinha palavras para pedir. E o quanto eu estou pronto para continuar fazendo isso em um nível ainda maior, agora que você está mais maduro, mais forte e mais preparado para receber tudo o que tenho guardado para você. Não saia daqui sem levar isso no coração. Nada do que foi feito contra você passou pelo meu crivo, sem que eu tivesse já preparado a resposta. Cada golpe que veio na sua direção foi amortecido pela minha proteção antes de chegar em você com força total. Você não recebeu o ataque em sua intensidade máxima. Você recebeu o que eu permitir que chegasse, e apenas o suficiente para te fortalecer, não para te destruir. Isso é graça, isso é amor. Isso sou eu, trabalhando por você todos os dias da sua vida. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você respire fundo agora e receba o que eu tenho a te dizer neste capítulo. Porque isso vai mudar completamente a forma como você enxerga os seus adversários. Não importa quem seja a pessoa que está trabalhando contra você. Não importa o quanto ela parece poderosa, influente, articulada ou capaz de te prejudicar. Não importa se ela tem mais dinheiro, mais conexões, mais voz, mais espaço. Não importa nada disso, porque o nome dela já está escrito no meu livro, e o fim dela também. Quando eu digo que o nome do seu inimigo está no meu livro, não estou falando de um livro comum. Estou falando do livro do qual ninguém escapa, o registro eterno de cada ação, cada intenção, cada palavra, cada pensamento que foi direcionado contra os meus filhos, cada conspiração que foi montada, cada mentira que foi espalhada, cada armadilha que foi preparada, cada momento em que alguém decidiu conscientemente trabalhar para destruir o que eu estava construindo em você. Tudo isso está registrado, com detalhes, com nomes, com datas, com contextos. E sabe o que é mais assustador para o inimigo? Ele sabe disso. Ele sabe que nada passa despercebido. Ele sabe que cada movimento que faz contra os meus filhos tem um preço. E esse preço é pago. Pode demorar, pode parecer que a justiça está dormindo, pode parecer que as pessoas que te fizeram mal estão prosperando enquanto você luta, mas isso é ilusão. Isso é a aparência temporária de quem está no tempo do prazo que eu dei para o arrependimento. E quando esse prazo acaba, a minha justiça se move. E quando a minha justiça se move, não há como escapar. Pensa em José, aquele jovem que eu amei profundamente. Seus próprios irmãos se levantaram contra ele com ódio, com inveja, com um plano frio e calculado para eliminar o sonho que eu havia colocado nele. Venderam ele como escravo. Riram dele, fingiram para o pai deles que estava morto, acharam que tinham vencido. Acharam que o destino de José estava destruído e que nunca mais precisariam olhar para o rosto daquele irmão que os incomodava tanto. Mas o nome deles estava no meu livro. E o fim da história foi escrito por mim, não por eles. Anos depois, aqueles mesmos irmãos que riram, que venderam, que comemoraram a queda de José, se curvaram diante dele, com fome, com necessidade, com vergonha, sem poder fazer nada, porque eu nunca abandonei José. Porque eu nunca deixei de trabalhar nos bastidores da história dele mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Porque o que eles fizeram com ele de mal, eu usei para levá-lo exatamente para onde precisava estar, para cumprir o propósito que tinha colocado nele antes mesmo que ele nascesse. Isso é o que estou fazendo com você agora. Cada tentativa de te derrubar está sendo usada por mim para te elevar. Cada porta que fecharam na sua cara está sendo usada para te redirecionar para uma porta muito maior. Cada mentira que espalharam sobre você está sendo usada para revelar o seu caráter verdadeiro às pessoas certas, no momento certo. Cada armadilha que prepararam está se tornando o trampolim que vai te lançar para o próximo nível da sua vida. O inimigo trabalha com planos de curto prazo. Ele pensa em derrubar você agora,
nessa temporada, nessa situação específica. Mas eu trabalho com planos eternos. Eu vejo o fim desde o começo. Eu já sei onde você vai estar quando essa batalha terminar. E o lugar que você vai estar é tão acima do lugar onde você está hoje que quando chegar lá, você vai olhar para trás e entender por que eu permiti tudo isso. Há algo que eu quero que você entenda sobre as pessoas que trabalham contra você. Elas não estão te atacando por causa de quem você é hoje. Elas estão te atacando por causa de quem eu sei que você vai ser. O inimigo tem uma percepção espiritual sobre o potencial dos meus filhos que muitas vezes eles mesmos ainda não enxergam. Quando alguém se levanta contra você com uma intensidade que não faz sentido proporcional à situação, saiba que o alvo real é o seu futuro. É o que eu preparei para você. É o propósito que você carrega. É a unção que está sobre a sua vida. E é exatamente por isso que o ataque não vai funcionar. Porque você não carrega apenas o seu próprio nome. Você carrega o meu nome. E nenhum plano que se levante contra o meu nome prospera. Nenhum. Isso não é uma promessa condicional. Não é um talvez. É uma declaração absoluta e irrevogável. Ninguém que se levantar contra você para destruir o propósito que coloquei em você vai conseguir. Isso é garantido. Isso está selado. Isso está escrito com tinta que não se apaga. O fim do seu inimigo já está escrito. E o seu começo, o verdadeiro começo do que eu preparei para a sua vida, está apenas começando. Deixa isso assentar no seu coração. Deixa essa verdade descer fundo e varrer o medo, a ansiedade, a sensação de que você está sozinho nessa luta. Você nunca esteve sozinho e nunca vai estar. Escreva nos comentários: eu confio no Senhor e Ele peleja por mim. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma lei espiritual que opera no universo que criei. Uma lei que não falha, que não tem exceção, que funciona com uma precisão absoluta. Toda a armadilha que é preparada para um filho meu, que está sob a minha proteção, se volta contra quem a armou. É a lei da reciprocidade divina. É o princípio do qual ninguém escapa quando decide se levantar contra os que eu protejo. Eu quero que você entenda isso com profundidade, porque não estou falando de uma promessa vaga ou de um conforto superficial. Estou falando de uma realidade espiritual que já se manifestou incontáveis vezes ao longo da história e que está se manifestando agora mesmo na sua situação, mesmo que você ainda não consiga ver com os olhos físicos. Pensa no rei Amã, aquele homem cheio de orgulho e ódio que construiu uma forca especificamente para matar Mardoqueu, o servo justo que eu tinha no meu coração. Amã gastou energia, recursos, tempo e planejamento para montar a estrutura que destruiria o homem que ele odiava. Acordava de manhã pensando no plano. Dormia à noite alimentando o ódio. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado. Cada passo foi calculado. Ele tinha certeza de que tinha vencido. Tinha certeza de que o fim de Mardoqueu estava selado. Mas aqui está o que aconteceu. A mesma forca que Amã construiu para Mardoqueu foi a forca em que Amã terminou enforcado. A armadilha que preparou para o justo se voltou contra ele com uma precisão cirúrgica que só eu sei montar. E não foi por acaso, não foi coincidência. Foi a minha mão operando a lei que estabeleci desde o princípio. Quem cava um poço para o próximo, cai nele. Agora eu quero que você entenda o que isso significa para a sua vida concretamente. Aquela pessoa que foi nas suas costas espalhar mentiras sobre você, as mesmas mentiras que ela espalhou estão criando um registro dela que vai aparecer no momento mais inconveniente para ela. Aquela pessoa que tentou te excluir de um lugar, de uma oportunidade, de um relacionamento. A exclusão que ela planejou para você vai se tornar a exclusão que ela vai experimentar de uma forma que vai doer muito mais. Aquela pessoa que usou palavras para manchar o seu nome,
essas mesmas palavras vão voltar para ela como um espelho, revelando o que ela realmente é para quem ela menos quer que saiba. Não estou te pedindo para torcer por isso. Não estou te convidando para desejar o mal de ninguém. Muito pelo contrário. Estou te libertando da necessidade de fazer qualquer coisa a respeito. Porque quando você entende que a minha lei opera independentemente da sua ação, você consegue soltar das mãos o que você não deveria estar carregando. A necessidade de se vingar. A necessidade de provar que a outra pessoa está errada, a necessidade de responder, de rebater, de se defender a todo custo. Você pode deixar tudo isso ir, porque eu cuido disso. É o meu trabalho, não o seu. Há uma batalha que você não precisa travar. Há uma guerra que já está sendo vencida sem que você precise levantar uma espada. Eu sou o guerreiro nessa história. Você é o filho amado que eu estou protegendo. E a diferença entre um filho que entende isso e um filho que não entende é enorme. O primeiro vive em paz mesmo no meio da tempestade, enquanto o segundo se desgasta tentando resolver o que só eu posso resolver. Existe algo que os seus inimigos não calcularam quando decidiram montar armadilhas para você. Eles não calcularam a minha presença na sua vida. Eles viram você, com suas limitações humanas, com suas vulnerabilidades, com seus momentos de fraqueza, e acharam que atacar você seria fácil. Mas não me viram. Não perceberam que, ao atacar você, estavam declarando guerra ao Deus que te habita, ao Pai que te cobre, ao Senhor que estabeleceu o seu destino antes da fundação do mundo. E quando um ser humano declara guerra a mim, mesmo sem saber que é isso que está fazendo, o resultado é sempre o mesmo. Não porque sou vingativo, não porque prazer do sofrimento alheio, mas porque existe uma ordem no universo que não pode ser violada sem consequências. E quem viola essa ordem paga o preço estabelecido. É simples assim. É absoluto assim. As armadilhas estão se desfazendo. Neste exato momento, enquanto você ouve essa mensagem, enquanto a minha palavra penetra no seu coração, há um processo espiritual acontecendo que está desmontando cada estrutura que foi erguida contra você. Cada palavra negativa que foi falada sobre sua vida está sendo neutralizada. Cada acordo feito nas trevas contra o seu futuro está sendo desfeito. Cada porta que tentaram fechar para você está sendo aberta de dentro para fora por uma força que nenhuma mão humana consegue segurar. Você não precisa fazer nada além de confiar em mim. Não precisa planejar a resposta perfeita. Não precisa se preocupar em como vai se defender. Não precisa perder mais uma noite de sono pensando no que fulano disse ou no que cicrano está tramando. Simplesmente confie em mim. Fique no seu lugar. Continue sendo quem você é. Continue caminhando no propósito que coloquei em você. E deixa que eu farei a parte que é minha. E a minha parte é a mais poderosa que existe. As armadilhas vão se voltar, já estão se voltando. E quando isso acontecer de forma visível e inegável na sua vida, você vai olhar para o céu e entender, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, que eu nunca precisei que você fizesse nada além de confiar. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei que essa é a pergunta que você carrega no coração há muito tempo. Talvez você nunca tenha tido coragem de fazer em voz alta, mas ela está lá, no fundo, naquele lugar onde guardamos as coisas que doem demais para serem nomeadas. Por que, Senhor? Por que você viu tudo isso acontecendo e demorou tanto para agir? Por que me deixou passar por isso? Por que não interveio antes? Por que o caminho até a minha proteção precisou ser tão longo e tão doloroso? Eu ouço essa pergunta. Eu a respeito. E hoje eu vou te dar uma resposta real. Não um consolo raso. Não uma resposta feita para te calar. Uma resposta verdadeira, que vem das profundezas do meu coração de pai.
Primeiro, preciso que você entenda algo fundamental sobre o meu caráter. Eu nunca me atraso. O que parece demora para você é, na realidade, o tempo perfeito que eu estabeleci para que tudo se alinhasse da forma mais favorável possível para o seu bem. Quando a minha intervenção chega, ela não chega um segundo antes ou um segundo depois do que precisa ser. Chega exatamente quando precisa chegar, para que o efeito seja máximo, para que a vitória seja mais completa, para que a transformação seja mais profunda. Mas há algo além do timing. Há algo sobre você que precisava ser formado antes que a plenitude da minha resposta pudesse chegar. E eu preciso ser honesto sobre isso, porque você merece a verdade do meu amor, não apenas o mel das promessas sem a substância do crescimento. Pensa comigo. O Davi que matou Golias não era o mesmo Davi que cuidava das ovelhas no campo. Sim, era a mesma pessoa, o mesmo coração, a mesma fé. Mas havia algo que o período no campo formou nele. O período de solidão formou nele a intimidade comigo, que se tornaria a sua maior força. O período de aparente insignificância formou nele a humildade que impediria que a fama o destruísse. O período de luta contra leões e ursos nas noites frias, sem ninguém aplaudindo, sem ninguém vendo, formou nele a coragem que precisava para estar parado na frente de Golias sem tremer. Se eu tivesse colocado Davi no trono sem o campo, ele teria sido devorado pelo poder. O campo não foi punição, o campo foi preparação. E a preparação tinha uma data de término que só eu conhecia, porque só eu sabia exatamente o que estava formando e o que ainda faltava para estar completo. A mesma coisa aconteceu com você. O período que você viveu, as situações que enfrentou, as traições que experimentou, as portas fechadas, as decepções, as noites de choro, tudo isso estava me ajudando a formar em você o que você vai precisar para suportar o peso do que estou prestes a colocar na sua vida. Porque o que eu tenho para você é grande, é maior do que você imagina. E coisas grandes exigem pessoas formadas para carregá-las. Se eu tivesse te dado tudo que tenho reservado para você antes de você passar pelo processo que passou, seria como colocar vinho novo em odres velhos. O recipiente não aguentaria, não por falta de amor meu, mas por excesso, por querer tanto o seu bem que não consigo simplesmente despejar bênçãos sobre alguém que ainda não foi preparado para recebê-las e sustentá-las. Há também um aspecto que preciso que você entenda sobre as pessoas que te atacaram. Eu precisei deixar elas se revelarem completamente, não para te machucar, mas para te livrar. Porque se eu tivesse interrompido o processo cedo demais, você nunca teria visto quem realmente eram essas pessoas. Teria continuado com lobos vestidos de cordeiro ao seu lado, confundindo energia com quem merecia a sua confiança, abrindo o seu coração para quem iria usar isso como arma contra você mais adiante. A exposição que parecia dolorosa foi, na realidade, uma misericórdia disfarçada. Cada pessoa que se revelou má durante o seu tempo de dificuldade foi um presente embrulhado em dor, sim, mas um presente. Porque agora você sabe. Agora você pode fazer escolhas diferentes. Agora você pode posicionar as pessoas certas ao seu redor para a próxima temporada da sua vida, e a próxima temporada é de um nível que vai exigir que apenas as pessoas certas estejam ao seu lado. E tem mais. Há um peso de intercessão que foi forjado em você nesse processo. Há uma capacidade de sentir empatia por outros que estão sofrendo, que só pode ser desenvolvida por quem passou pela dor. Há uma autoridade espiritual na sua oração que não existia antes de você ter passado pela prova. Você consegue agora interceder por outros com uma precisão, com uma fé, com uma determinação que não eram possíveis antes. Porque você sabe o que é estar no fundo.
Você sabe o que é clamar por mim quando não há mais saída humana. E essa experiência te transformou em um canal poderoso da minha graça para outras pessoas ao seu redor. Tudo o que você passou teve propósito, cada detalhe, cada lágrima, cada momento de aparente derrota. Eu não desperdiço nada na vida dos meus filhos, nada. Tudo o que parece lixo nas suas mãos, eu transformo em material de construção nas minhas. E o que estou construindo com o material da sua história é algo que vai durar para sempre. Escreva nos comentários: tudo o que passei tem propósito. Eu confio em Deus. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma dimensão da sua proteção que você nunca vai conseguir ver com os olhos físicos, mas que é tão real quanto o chão que você pisa, quanto o ar que você respira, quanto o batimento do seu coração. É a dimensão dos anjos que enviei para cobrir a sua vida. E hoje eu quero descerrar essa cortina e te mostrar, na medida em que a sua mente pode compreender, o quanto você tem sido guardado por seres que operam nos bastidores da sua existência com uma dedicação e uma força que vai além de qualquer coisa que você já imaginou. Desde a noite em que você nasceu, ainda antes de você ter consciência de mim, de ter qualquer compreensão espiritual, já havia uma proteção estabelecida sobre a sua vida. Eu não esperei que você me encontrasse para começar a te guardar. Eu comecei antes, porque o seu propósito foi estabelecido antes do seu nascimento. E tudo que carrega propósito comigo também carrega proteção. Essas duas coisas vêm juntas, são inseparáveis. Onde há propósito, há guarda. Você se lembra de alguma vez que passou por uma situação e ficou se perguntando como saiu vivo dali? Uma batida de carro que poderia ter sido fatal e não foi? Um acidente que aconteceu um segundo antes ou um segundo depois do que você estava no lugar onde aconteceria? Uma doença que veio com uma ferocidade enorme, mas que, de alguma forma inexplicável, não progrediu como os médicos esperavam. Uma situação de perigo que você nem tinha percebido, mas de alguma forma desviou antes de entrar nela. Isso não foi sorte, não foi coincidência. Foi a minha intervenção através dos agentes que enviei para te guardar. Os anjos não são personagens de história infantil com asas brancas e expressão serena. São seres de poder imenso, criados por mim especificamente para operar no espaço entre o mundo espiritual e o mundo físico, capazes de influenciar eventos, desviar ataques, criar caminhos onde não havia e fechar caminhos por onde o perigo vinha até você. E eles trabalham enquanto você dorme. Isso é o que eu quero que pegue no coração hoje. Enquanto você fecha os olhos à noite, exausto pela batalha do dia, com o corpo cansado e a mente finalmente parando para descansar, eles não param. Enquanto você está no sono mais profundo, sem consciência do que acontece ao redor, eles estão em movimento. Estão desfazendo conspirações que foram armadas para o dia seguinte. Estão desviando ataques espirituais que foram lançados contra você nas horas da madrugada, quando o inimigo acredita que você está mais vulnerável. Estão fortalecendo a proteção ao redor da sua casa, da sua família, dos seus filhos, das suas relações mais preciosas. Pensa no profeta Eliseu e no seu servo, quando o exército inimigo cercou a cidade durante a noite e o servo acordou assustado, com medo de que estivessem perdidos. Eliseu pediu que eu abrisse os olhos do servo para ver o que o mundo espiritual mostrava. E o que o servo viu? O exército inimigo era grande, mas o exército de fogo que eu havia mandado para guardar o profeta era maior. Cavalos e carros de fogo cobrindo toda a montanha ao redor. Uma força protetora que nenhum olho humano consegue ver no estado normal, mas que é absolutamente real e absolutamente poderosa. Isso é o que está ao redor da sua vida agora. Não porque você seja especial acima dos outros, mas porque você é meu filho.
E para os meus filhos que caminham comigo, essa proteção é uma realidade estabelecida. Você está cercado, você está coberto. Há uma guarda sobre a sua vida que não tem brechas, não tem falhas, não tem horários vagos. Há noites em que o inimigo tentou se aproximar enquanto você dormia. Tentou trazer pesadelos que seriam mais do que apenas sonhos. Seriam ataques espirituais capazes de plantar sementes de medo, de dúvida, de derrota no seu subconsciente. E há noites em que isso foi completamente bloqueado antes de chegar a você. Há noites em que você dormiu com uma paz que não fazia sentido dada a situação que estava vivendo. E essa paz, que não fazia sentido, era a minha proteção ativa operando. Eram os meus anjos criando um ambiente de segurança ao seu redor que a sua mente, mesmo dormindo, conseguia sentir. Eu enviei proteção especial para as situações mais críticas da sua vida. Nos momentos em que o perigo era mais real, nos momentos em que os ataques eram mais intensos, eu reforço a guarda. Não porque fiquei preocupado. Eu nunca fico preocupado, porque já sei o fim desde o começo, mas porque cada filho meu merece o máximo da minha proteção em cada momento, especialmente nos momentos mais difíceis. Quero que você carregue essa imagem com você daqui para frente. Toda noite que você deitar para dormir, saiba que não está sozinho naquele quarto. Saiba que há uma guarda estabelecida. Saiba que pode fechar os olhos com confiança, porque eu nunca durmo, nunca cochilo, nunca me distraio. Enquanto você descansa, eu trabalho. Enquanto você se recupera para o dia seguinte, eu preparo o caminho que você vai trilhar. Enquanto você dorme, eu estou sendo Deus. E isso é mais do que suficiente para te guardar de todo mal. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, os obstáculos parecem não acabar. Mas a boa notícia é que você não está sozinho nessa caminhada. Existem formas práticas de organizar sua vida e dar o primeiro passo para a mudança em todas as áreas, inclusive nas finanças. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar a sua relação com o dinheiro e caminhar em paz. Essa edição limitada está disponível no comentário fixado. Vai lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, há uma cena que quero que você visualize agora. Imagine um general poderoso montando uma estratégia de ataque contra um território que ele julga desprotegido. Ele estuda o terreno, planeja cada movimento, posiciona suas tropas, escolhe o momento de maior vulnerabilidade e avança com toda a força que tem. Mas o que ele não sabe, o que ele não conseguiu ver no seu planejamento, é que aquele território tem um guardião que ele não detectou. Um guardião que é infinitamente mais poderoso do que tudo que ele poderia imaginar. E quando o ataque começa, em vez de encontrar um alvo fácil, ele encontra uma fortaleza que não pode ser quebrada. Isso é o que aconteceu quando o inimigo veio atrás de você. Ele fez os cálculos dele, olhou para a sua vida e viu pontos de vulnerabilidade. E eles existem, porque você é humano. E todos os humanos têm. Viu momentos de fraqueza, viu relações que poderiam ser exploradas, viu sonhos que poderiam ser alvejados, viu medos que poderiam ser amplificados, e com base em tudo isso, ele montou o plano e avançou, confiante de que desta vez conseguiria. Mas o que ele não sabia era o seguinte: ele não me incluiu nos cálculos dele. O inimigo calculou a sua força humana e concluiu que você não resistiria. Mas não calculou a minha força operando através de você. Calculou a sua capacidade de recuperação natural e concluiu que o golpe seria definitivo. Mas não calculou a minha graça que restaura o que foi destruído. Calculou as pessoas que estavam ao seu lado e concluiu que seria fácil isolar você. Mas não calculou que eu mesmo sou o seu companheiro mais próximo, a presença que nunca abandona, a voz que você sempre pode ouvir. Ele não sabia que em você
mora uma força que não é sua. Não sabia que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você e opera em você. Não sabia que a sua história não é apenas uma história humana. É uma história com dimensão eterna, com propósito divino, com um guardião que nunca dorme e nunca falha. Há algo que quero te contar sobre como o inimigo opera. Ele é especialista em fazer parecer que ganhou quando não ganhou. Ele é especialista em criar ilusões de vitória que são, na verdade, os últimos movimentos de quem está prestes a ser completamente derrotado. Quando parece mais sombrio, quando a situação parece mais sem saída, quando você está mais tentado a pensar que perdeu, é exatamente quando o meu movimento decisivo está mais próximo. Pensa na noite antes da ressurreição, a noite mais escura da história. Os discípulos estavam escondidos com medo, cheios de dúvida, convencidos de que tudo havia acabado. O inimigo estava em êxtase. Achava que havia vencido o jogo final. Achava que a morte era o fim. Achava que com a cruz havia dado um golpe do qual não havia recuperação. Mas na madrugada daquele domingo, quando o sol ainda não tinha nascido, eu já estava trabalhando na vitória mais absoluta que o mundo jamais viu. A ressurreição não aconteceu com pompa, não aconteceu com anúncio. Aconteceu em silêncio, no escuro, enquanto os guardas dormiam e o inimigo ainda celebrava o que achava ser a sua vitória. E quando a pedra foi rolada e a tumba foi encontrada vazia, o inimigo percebeu tarde demais o erro que havia cometido. Eu estou rolando pedras na sua vida agora mesmo. Estou desfazendo o que parecia permanente. Estou ressuscitando o que parecia morto. Estou restaurando o que parecia perdido para sempre. E faço isso em silêncio, nos bastidores, enquanto o inimigo ainda pensa que ganhou. O que o inimigo não sabia quando tentou te destruir é que você é aquele tipo de filho que, quando vai para o chão, volta mais forte. Que quando perde uma porta, encontra 10. Que quando é traído, aprende a amar com discernimento. Que quando é atacado, desenvolve uma armadura que não existia antes. Você não é um alvo fácil. Nunca foi, mesmo quando pareceu. Mesmo quando você mesmo duvidou disso. E o que ele também não sabia é que cada vez que tentou te destruir, me deu mais uma oportunidade de demonstrar o meu poder na sua vida. Cada crise virou testemunho. Cada derrota virou história de restauração. Cada lágrima virou semente de alegria. Tudo o que ele tocou na sua vida com intenção de destruição, eu virei ao contrário e fiz tornar-se plataforma para a sua elevação. Escreva nos comentários o que foi planejado contra mim. Deus virou a meu favor. Meu querido filho, minha querida filha, existe um princípio que rege a criação que fiz. A luz não precisa lutar contra as trevas. Ela simplesmente precisa aparecer. Quando a luz entra num quarto escuro, a escuridão não tem opção. Ela recua, não negocia, não resiste. Simplesmente recua porque não pode coexistir com a luz. Essa é a natureza das trevas. Elas só existem na ausência da luz. E quando a luz vem, elas cessam. Quando permiti que as trevas fossem expostas na sua vida, quando permiti que as intenções ocultas de certas pessoas viessem à superfície, quando permiti que os planos escondidos fossem revelados, quando permiti que as máscaras caíssem e você pudesse ver as pessoas como realmente são, não foi para te machucar, foi para que você soubesse exatamente onde era preciso acender a luz. Foi para que você tivesse clareza sobre o que estava ao seu redor. Foi para que você pudesse fazer escolhas baseadas na realidade, não nas ilusões que o inimigo usa para te manter preso. A exposição das trevas é sempre um ato de amor meu por você. Quando algo que estava escondido vem à luz, pode doer inicialmente. Porque geralmente o que estava escondido era algo que você não queria ver. Uma verdade que a sua esperança preferia ignorar.
uma realidade sobre alguém que o seu coração queria proteger. Mas a dor da revelação é infinitamente menor que a dor da destruição que viria se aquilo continuasse oculto. Pensa em como funciona na medicina. Um tumor que não foi detectado continua crescendo silenciosamente, causando dano sem que o paciente saiba. Mas quando o exame revela o tumor, quando a luz do diagnóstico expõe o que estava escondido, o paciente tem a chance de tratar, de agir, de intervir antes que seja tarde. A revelação dói. O diagnóstico assusta, mas é a revelação que salva a vida. Quando expus as pessoas nas suas costas, quando trouxe à luz os planos que foram feitos contra você, quando fiz com que as intenções verdadeiras de certos relacionamentos se tornassem visíveis, estava te dando o diagnóstico que salvaria a sua vida. Estava colocando na sua mão a informação de que você precisava para fazer as escolhas certas daqui em diante. E tem mais. Há uma razão específica para o tempo em que fiz isso. Não foi aleatório. Fiz a exposição acontecer no momento em que você já estava suficientemente forte para suportar a verdade sem ser destruído por ela. No momento em que já havia formado em você o suficiente para que a revelação te libertasse em vez de te paralisar. No momento em que você estava pronto para soltar o que precisava soltar e segurar o que merecia ser segurado. Agora, sobre o brilho da sua luz, eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você se vê. Você não foi feito para ser uma luz discreta, tímida, que mal ilumina o próprio espaço. Você foi feito para ser uma luz que ilumina o ambiente inteiro, que muda a atmosfera quando entra num lugar, que outras pessoas percebem e não conseguem deixar de notar, que traz esperança para quem estava na escuridão, que traz calor para quem estava no frio, que traz clareza para quem estava confuso, mas luz assim não se desenvolve em ambientes confortáveis demais. Luz assim é forjada na experiência de ter conhecido tanto a escuridão que você desenvolveu uma compreensão profunda do valor da luz. Você passou pelas trevas, você conheceu a dor. Você sabe como é estar sem esperança, sem saída, sem conseguir enxergar o caminho à frente. E é exatamente esse conhecimento, essa experiência visceral das trevas, que vai tornar a sua luz tão poderosa para as pessoas ao seu redor, que também estão no escuro. As pessoas que nunca sofreram têm dificuldade de entender quem sofre. As pessoas que nunca duvidaram têm dificuldade de falar com quem duvida. As pessoas que nunca precisaram ser resgatadas têm dificuldade de estender a mão para quem precisa. Mas você passou por isso tudo. Isso te qualifica para o que eu tenho preparado para a sua vida na próxima temporada. Porque a próxima temporada vai incluir você sendo instrumentos nas minhas mãos para levar luz a pessoas que estão passando exatamente pelo que você passou. A exposição das trevas foi o processo de preparação para que a sua luz fosse mais pura. Tudo que foi removido da sua vida, cada relacionamento falso, cada distração, cada âncora que te prendia ao que não era seu, foi removido para que você pudesse brilhar sem interferência, para que a sua luz fosse limpa, direta, poderosa, inconfundível. Não tenha medo de brilhar, não tenha vergonha do que passou, não se esconda por causa das cicatrizes. As cicatrizes não são sinais de fraqueza, são marcas de que você sobreviveu. São provas de que a minha graça foi suficiente. São testemunhos vivos do meu poder operando na sua vida. E quando você tem coragem de mostrar essas marcas, quando tem coragem de contar a sua história, quando tem coragem de dizer passei por isso e estou aqui, a sua luz toca outras almas de uma forma que nenhuma luz de quem nunca sofreu consegue tocar. Meu amado filho, minha amada filha, quero que você preste muita atenção no que estou prestes a te revelar. Porque existe uma lei espiritual que opera na sua história,
que vai te dar uma perspectiva completamente diferente sobre tudo o que você passou. Essa lei é a seguinte: a intensidade da restauração que estou preparando para a sua vida é proporcional à intensidade do ataque que você sofreu. Não existe desequilíbrio na minha economia. Não existe situação em que o mal que veio sobre você não tenha uma resposta compensatória que vai além de simplesmente restaurar o que foi perdido. Quando eu restauro, não restauro apenas ao ponto de origem. Não devolvo apenas o que foi tirado. Devolvo multiplicado. Devolvo com juros. Devolvo com acréscimos que vão além da sua imaginação. Porque a minha forma de restaurar não é a forma humana. A minha forma de restaurar é divina, é sobrenatural, é de uma grandeza que não cabe na lógica comum. Pensa em Jó. Esse homem sofreu uma perda que não tem tamanho. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu a confiança da esposa, foi alvo da incompreensão dos amigos. O ataque que veio sobre ele foi devastador em todos os sentidos. Atingiu tudo ao mesmo tempo, com uma velocidade e uma intensidade que nenhum ser humano consegue suportar sem eu estar presente. E Jó passou por aquilo. Duvidou, questionou, chorou, se lamentou, mas não me abandonou. E quando chegou o momento da virada, eu restaurei Jó com o dobro de tudo que havia perdido. O dobro, não o mesmo, o dobro. Isso não foi coincidência, não foi aleatório, foi a lei da restauração divina operando. Quando o meu filho suporta o ataque sem me abandonar, quando passa pelo fogo sem me negar, quando atravessa as águas sem se afogar na amargura, a resposta que preparo é sempre além, sempre mais, sempre de uma dimensão que justifica cada lágrima, cada noite de vigília, cada momento de desespero que ficou para trás. Agora pensa na sua própria vida, pensa no tamanho do que você passou, no tamanho do ataque que veio, na intensidade da dor, na profundidade das perdas, sejam elas materiais, relacionais, emocionais, espirituais. Pensa em quanto você suportou, enquanto você continuou mesmo quando parecia impossível continuar, enquanto você segurou em mim mesmo quando tinha perguntas para as quais não tinha respostas. Agora multiplica isso. Agora imagina que tudo que você sofreu tem uma contrapartida na minha economia. E essa contrapartida está sendo preparada, armazenada, acumulada, esperando pelo momento exato em que eu vou liberá-la sobre a sua vida. E quando ela vier, ela vai vir de uma forma que vai ser inegável. Vai ser de um tamanho que vai silenciar todos os que duvidaram de você. Vai ser de uma natureza que vai provar de forma definitiva que eu estive com você o tempo inteiro. A virada não vai ser pequena, não vai ser discreta, não vai ser do tipo que passa despercebida. Vai ser do tipo que faz as pessoas pararem e perguntarem o que aconteceu. Vai ser do tipo que abre boca e fecha olhos. Vai ser do tipo que você vai ter que sentar para processar, porque vai ser grande demais para simplesmente continuar a rotina, como se nada tivesse acontecido. Mas preciso te dizer algo importante sobre o processo até essa virada. Ela já começou. Não é algo que está no futuro distante, em algum lugar além do horizonte que você não consegue enxergar. A virada já está em movimento. Já há processos acontecendo nos bastidores da sua vida que você ainda não consegue ver com os olhos físicos, mas que estão se alinhando, se conectando, se preparando para se manifestar no mundo visível. Pensa em como uma semente funciona. Por muito tempo depois do plantio, nada aparece na superfície. A terra está quieta. Quem olha de fora não vê nada acontecendo. Parece que não há vida ali. Parece que o plantio foi em vão. Mas embaixo da terra, longe dos olhos, há um processo vigoroso acontecendo. A semente está germinando, as raízes estão se estabelecendo, a estrutura que vai sustentar a planta está sendo construída. E quando chega o momento, o broto aparece na superfície com uma força que nada pode conter.
Você está nesse período de germinação. O broto está prestes a aparecer. E quando aparecer, vai crescer rápido, vai ser forte, vai dar frutos em abundância. Porque as raízes que foram formadas no período subterrâneo, as raízes da fé, do caráter, da perseverança, da intimidade comigo, são profundas o suficiente para sustentar um crescimento que vai surpreender até você mesmo. A virada está chegando. Está chegando com tudo que você perdeu, mais o que nunca teve, mais o que nem sabia que podia ter. Está chegando de uma forma que vai mudar não apenas a sua situação atual, mas o nível inteiro da sua vida. Está chegando para ficar. Não é uma temporada boa depois de uma ruim, é uma era nova, com fundamentos novos, com resultados novos, com uma dimensão de bênção que vai se estabelecer e crescer continuamente. Escreva nos comentários: minha virada já começou, eu creio em Deus. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um ponto dessa mensagem onde eu preciso que você abra o seu coração de uma forma que talvez não tenha aberto por um bom tempo. Quero que você suspenda por alguns momentos a voz do cansaço, a voz das dúvidas, a voz daqueles que disseram que não ia dar certo, e ouça só a minha voz, porque o que tenho a te dizer agora é sobre o seu futuro. E o seu futuro é algo que preparei com um cuidado, um amor e uma atenção a detalhes que vai muito além de qualquer coisa que você consegue imaginar para si mesmo. Existe algo que faço constantemente na vida dos meus filhos que poucos entendem completamente. Trabalho nas duas direções ao mesmo tempo. Enquanto trabalho no presente, desarmando ataques, protegendo, restaurando, também trabalho no futuro, preparando o que ainda não chegou, construindo o caminho que você ainda vai trilhar, posicionando as pessoas certas, abrindo as portas certas, preparando as oportunidades certas, tudo ao mesmo tempo, sem deixar nada de lado, sem me distrair, sem esquecer nenhum detalhe. E o que estou preparando para você depois dessa batalha é de uma grandeza que não cabe em palavras humanas, mas vou tentar te dar ao menos uma amostra. Estou preparando relações que vão te completar sem te comprometer. Pessoas que vão caminhar ao seu lado, com lealdade real, com amor genuíno, sem agenda oculta, sem inveja disfarçada, sem intenções que precisam ficar escondidas. Pessoas que vão celebrar as suas vitórias com alegria limpa, que vão estar presentes nos seus momentos de dificuldade, sem usar isso como moeda de troca, que vão falar a verdade com amor, mesmo quando a verdade dói. Pessoas que vão ser para a sua vida exatamente o que eu sempre quis que você tivesse ao seu redor e que durante um longo tempo não esteve disponível porque as posições estavam ocupadas por quem não deveria estar lá. Estou preparando recursos que vão chegar de formas que você não estava esperando. Não estou falando apenas de recursos financeiros, embora esses também façam parte do que estou preparando. Estou falando de recursos em sentido amplo: tempo, energia, conexões, oportunidades, sabedoria, saúde, disposição, criatividade. Recursos que vão fluir para a sua vida de canais que ainda nem existem do ponto de vista natural, mas que já existem na dimensão espiritual, onde o meu planejamento opera. Estou preparando uma dimensão de propósito que vai fazer tudo o que você passou fazer sentido de uma forma que vai transformar a sua dor em combustível para a sua missão. Você vai olhar para trás para tudo que viveu e, em vez de ver apenas um conjunto de sofrimentos sem lógica, vai ver um mapa, cada experiência levando à próxima, cada lição preparando para o que veio depois. Cada momento de dor forjando a ferramenta específica que você vai precisar para o que estou te chamando a fazer. Estou preparando saúde para o seu corpo, restauração para a sua mente, paz para a sua alma, porque o peso que você carregou durante essa batalha deixou marcas. Marcas que são reais e que merecem ser cuidadas. E eu sou o médico dessas marcas.
Sou aquele que toca o que dói e restaura. Sou aquele que substitui a ansiedade pela paz, que transcende qualquer entendimento humano. Sou aquele que transforma o cansaço profundo em renovação genuína. Mas preciso que você entenda algo sobre esse processo de preparação. Ele requer a sua participação, não de uma forma que exige perfeição, porque você não precisa ser perfeito para receber o que tenho para você, mas de uma forma que requer disposição. Disposição para soltar o que está segurando que não te pertence mais. Disposição para dar o próximo passo, mesmo quando ainda não enxerga o passo seguinte. Disposição para acreditar no que estou dizendo hoje mesmo, antes de ver qualquer evidência no mundo físico. A fé que você exercita agora, ainda no meio da batalha, ainda antes de ver a virada, é a fé que posiciona você para receber o máximo do que estou preparando. Porque fé não é acreditar quando as evidências estão todas a seu favor. Isso é apenas lógica. Fé é acreditar quando as evidências são escassas, quando o caminho é incerto, quando a situação ainda não reflete a promessa. E essa fé ousada, essa fé que persiste mesmo no escuro, é o que abre os canais pelos quais as minhas bênçãos fluem com poder máximo. O que vem depois dessa batalha para você é a melhor temporada da sua vida. Não porque as dificuldades vão acabar para sempre. A vida no mundo continua tendo suas complexidades. Mas porque você vai entrar nessa nova temporada com uma armadura que foi forjada na batalha, com uma fé que foi testada e aprovada, com uma intimidade comigo que foi construída nas noites mais difíceis, com uma sabedoria que só vem de quem passou por experiências profundas. Você vai entrar nessa nova temporada diferente, mais forte, mais sábio, mais capaz de reconhecer o que é real e o que é ilusão, mais capaz de amar sem perder a si mesmo, mais capaz de lutar sem se perder no ódio, mais capaz de descansar em mim enquanto as situações ao seu redor continuam se movendo. E com essa versão de você que foi formada nessa batalha, tudo o que estou prestes a colocar na sua vida vai ter um solo fértil para crescer, para florescer e para dar frutos que vão durar. A batalha está chegando ao fim. O preparo já começou, e o que vem pela frente é melhor do que você imagina. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao coração da mensagem que trouxe para você hoje. E quero que cada palavra deste capítulo se grave no mais fundo do seu ser. Porque o que tenho a te declarar aqui é a verdade mais importante que você pode carregar daqui para frente. A proteção que coloco sobre a sua vida não é temporária, não é situacional. Não depende de um desempenho perfeito da sua parte. Não pode ser revogada por nenhuma palavra humana, por nenhuma conspiração, por nenhum poder das trevas, por nenhuma circunstância que o mundo físico possa apresentar. É permanente, é absoluta, é irrevogável. Preciso que você entenda o que significa essa palavra. Irrevogável. Significa que não pode ser desfeita, que não tem cláusula de rescisão, que não expira, que não depende de renovação, que não está sujeita às variações das suas emoções, das suas circunstâncias, da sua situação financeira, das suas relações, dos seus erros ou dos seus acertos. A proteção que coloco sobre você é uma realidade estabelecida no âmbito eterno, e o eterno não muda com o temporal. Há pessoas neste mundo que têm autoridade para fazer muitas coisas. Autoridade política, autoridade legal, autoridade espiritual em certos domínios. Mas não há uma única pessoa, não há uma única força, não há um único poder em todo o universo que criaste que tenha autoridade para revogar o que eu estabeleci sobre a sua vida. Nem o inimigo mais poderoso, nem a conspiração mais elaborada, nem as palavras mais carregadas de maldição. Nada, absolutamente nada.
Quando alguém pronuncia palavras de maldição contra a sua vida, quando alguém trabalha em práticas espirituais para te prejudicar, quando alguém usa o nome de forças das trevas contra você, essas coisas encontram a minha proteção antes de te alcançar. E minha proteção as neutraliza, as desfaz, as reverte na direção de quem as enviou. Não porque você seja imune por mérito próprio, mas porque carrega o meu nome e habita sob a minha cobertura. E nada que se levante contra o meu nome prospera. Quero falar sobre algo específico que sei que pesa no seu coração. O medo de que, em algum momento, você vá cometer um erro grande o suficiente para perder essa proteção. O medo de que, se falhar, se cair, se tomar uma decisão errada, a minha mão vai se retirar da sua vida e você vai ficar exposto a tudo que tentou te destruir. Esse medo é uma das maiores mentiras que o inimigo usa contra os meus filhos e preciso destruir essa mentira agora. A minha proteção não está baseada na sua perfeição, está baseada no meu amor. E o meu amor não é condicional. Não é do tipo que vai embora quando você comete um erro. Não é do tipo que fica com você apenas quando você está fazendo tudo certo. É o tipo de amor que persiste através de tudo, que não tem fundo, que não tem limite, que não tem condição que o extingue. Você pode cair 7 vezes e vou estar lá para te levantar 7 vezes. Você pode errar e a minha graça será suficiente para restaurar. Você pode duvidar e a minha fidelidade vai permanecer quando a sua vacila. Isso não é uma licença para viver de qualquer forma. Isso é a revelação do tipo de pai que sou. Um pai que ama o filho com um amor que o filho não consegue merecer nem perder por inteiro, porque esse amor não depende do filho, depende de mim. E eu sou imutável. A proteção do céu sobre você também inclui dimensões que você raramente pensa. Inclui proteção da sua identidade. Quem você realmente é não pode ser destruído pelas palavras ou ações de outros, porque eu estabeleci quem você é antes que qualquer pessoa tivesse qualquer opinião sobre o assunto. Inclui proteção do seu propósito. O que estabeleci para a sua vida não pode ser cancelado por nenhum inimigo, porque o propósito que coloco em alguém está selado no âmbito eterno, onde nenhuma força humana ou demoníaca tem acesso para alterar. Inclui proteção da sua família. Os que ama estão no raio da minha proteção que opera sobre você, e cuido deles com o mesmo cuidado com que cuido de você. Inclui proteção da sua mente. Mesmo nos momentos em que a ansiedade tenta dominar, mesmo quando os pensamentos negativos vêm com força, mesmo quando o medo tenta tomar o controle, há uma paz que ofereço que transcende qualquer tentativa do inimigo de roubar a sua estabilidade mental. É uma paz que não faz sentido natural, que não tem explicação lógica, que vai além do que qualquer medicamento, qualquer terapia, qualquer recurso humano pode produzir por si só. É a minha paz e ela é disponível para você agora, neste momento, exatamente como você está. Inclui proteção do seu futuro. Cada porta que precisa ser aberta para você já está marcada por mim. Cada oportunidade que faz parte do seu destino já está reservada. Nenhum inimigo pode fechar o que estabeleci que seria aberto para você. Nenhuma força pode desviar o que determinei que chegaria até você. O seu futuro está seguro nas minhas mãos, e as minhas mãos não soltam o que seguram. Preciso que você termine essa mensagem com uma declaração de fé no coração. Não apenas com conhecimento intelectual sobre a minha proteção, mas com a certeza viva, a convicção profunda, a paz inabalável de quem sabe que está coberto. Quero que a partir de hoje você acorde diferente, que quando o inimigo vier com pensamentos de medo, você se lembre do que declarei aqui, que quando as circunstâncias parecerem ameaçadoras, você saiba que há uma proteção operando que vai além do que você consegue ver. Que quando alguém tentar te intimidar, te diminuir, te fazer acreditar que está sozinho e desprotegido,
Você ouça a minha voz dizendo: não. Você está coberto, você está guardado, você está protegido pelo céu inteiro e ninguém pode revogar isso. Caminha com essa certeza, vive com essa certeza, toma decisões com essa certeza, ama com essa certeza, sonha com essa certeza, porque o que garanto não é uma possibilidade, é uma realidade estabelecida que nenhuma força neste universo tem poder de mudar. A proteção do céu sobre você é permanente, está declarada, está selada, está operando, agora e para sempre. Escreva nos comentários: só coberto pelo céu e ninguém pode me derrubar. Se você chegou até aqui, sabe que o caminho não é fácil, mas há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar a sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar a sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garante a sua agora. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem, mas não ao final da história que estou escrevendo com você. Essa história continua. Cada dia que amanhece é uma nova página. Cada manhã que você abre os olhos é uma prova viva de que ainda tenho planos para você aqui. Ainda tenho propósito que precisa ser cumprido. Ainda tenho palavras que vão sair da sua boca para tocar outras vidas. Ainda tenho lugares que a sua presença precisa alcançar. Quero que leve daqui 5 verdades que não podem ser esquecidas. A primeira: você nunca esteve sozinho. Em nenhum momento da sua história, nem nos mais escuros, nem nos mais dolorosos, nem nos que pareciam mais abandonados, você esteve sozinho. Eu estava lá, sempre estive e estarei para sempre. A segunda: o que foi feito contra você não definiu o seu destino. As traições, as armadilhas, as mentiras, os ataques. Nenhum deles tinha poder de reescrever o que estabeleci para a sua vida. Apenas eu escrevo o seu destino. E o que escrevi é bom, é grande, é cheio de esperança. A terceira: a proteção que tenho sobre você é maior do que qualquer ataque que possa vir. Não importa o que o inimigo tente, não importa quem se levante contra você. A minha proteção é o escudo que nenhuma lança consegue penetrar quando você está debaixo da minha cobertura. A quarta: a virada está mais perto do que parece. O que tem plantado com lágrimas será colhido com alegria. O que tem semeado na fé, mesmo sem ver os resultados imediatos, está germinando. O momento da manifestação está chegando, e quando chegar, vai ser inegável. A quinta: o meu amor por você não tem condição, não tem fim, não tem fundo. Não é um amor que você pode perder por falhar. É um amor que persiste além das suas fraquezas, além dos seus erros, além de qualquer coisa que o mundo possa dizer sobre você. É o amor de um pai que escolheu você antes que você soubesse que existia e que não vai parar de escolher você por nenhuma razão. Caminha diferente a partir de hoje, não com arrogância, mas com a calma segura de quem sabe quem o guarda, com a paz de quem sabe que o céu inteiro está a seu favor, com a fé de quem passou pela prova e chegou do outro lado com a certeza de que eu nunca falhei e nunca falharei. O nome de quem quis te derrubar foi exposto diante do meu trono. As armadilhas foram desarmadas. A proteção está operando. E o melhor da sua história ainda está por vir. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, com um amor que não tem palavras suficientes para ser descrito. E esse amor é a força mais poderosa que opera sobre a sua vida todos os dias. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem, mas não ao final da história que estou escrevendo com você. Essa história continua. Cada dia que amanhece é uma nova página. Cada manhã que você abre os olhos é uma prova viva de que ainda tenho planos para você aqui.
ainda tenho propósito que precisa ser cumprido, ainda tenho palavras que vão sair da sua boca para tocar outras vidas, ainda tenho lugares que a sua presença precisa alcançar. Quero que leve daqui 5 verdades que não podem ser esquecidas. A primeira: você nunca esteve sozinho. Em nenhum momento da sua história, nem nos mais escuros, nem nos mais dolorosos, nem nos que pareciam mais abandonados, você esteve sozinho. Eu estava lá, sempre estive, e estarei para sempre. A segunda: o que foi feito contra você não definiu o seu destino. As traições, as armadilhas, as mentiras, os ataques, nenhum deles tinha poder de reescrever o que estabeleci para a sua vida. Apenas eu escrevo o seu destino. E o que escrevi é bom, é grande, é cheio de esperança. A terceira: a proteção que tenho sobre você é maior do que qualquer ataque que possa vir. Não importa o que o inimigo tente, não importa quem se levante contra você. A minha proteção é o escudo que nenhuma lança consegue penetrar quando você está debaixo da minha cobertura. A quarta: a virada está mais perto do que parece. O que tem plantado com lágrimas será colhido com alegria. O que tem semeado na fé, mesmo sem ver os resultados imediatos, está germinando. O momento da manifestação está chegando, e quando chegar, vai ser inegável. A quinta: o meu amor por você não tem condição, não tem fim, não tem fundo. Não é um amor que você pode perder por falhar. É um amor que persiste além das suas fraquezas, além dos seus erros, além de qualquer coisa que o mundo possa dizer sobre você. É o amor de um pai que escolheu você antes que você soubesse que existia e que não vai parar de escolher você por nenhuma razão. Caminha diferente a partir de hoje, não com arrogância, mas com a calma segura de quem sabe quem o guarda, com a paz de quem sabe que o céu inteiro está a seu favor, com a fé de quem passou pela prova e chegou do outro lado com a certeza de que eu nunca falhei e nunca falharei. O nome de quem quis te derrubar foi exposto diante do meu trono. As armadilhas foram desarmadas. A proteção está operando e o melhor da sua história ainda está por vir. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Com um amor que não tem palavras suficientes para ser descrito. E esse amor é a força mais poderosa que opera sobre a sua vida todos os dias. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem, mas não ao final da história que estou escrevendo com você. Essa história continua. Cada dia que amanhece é uma nova página. Cada manhã que você abre os olhos é uma prova viva de que ainda tenho planos para você aqui, ainda tenho propósito que precisa ser cumprido, ainda tenho palavras que vão sair da sua boca para tocar outras vidas. Ainda tenho lugares que a sua presença precisa alcançar. Quero que leve daqui 5 verdades que não podem ser esquecidas. A primeira: você nunca esteve sozinho. Em nenhum momento da sua história, nem nos mais escuros, nem nos mais dolorosos, nem nos que pareciam mais abandonados, você esteve sozinho. Eu estava lá. Sempre estive e estarei para sempre. A segunda: o que foi feito contra você não definiu o seu destino. As traições, as armadilhas, as mentiras, os ataques, nenhum deles tinha poder de reescrever o que estabeleci para a sua vida. Apenas eu escrevo o seu destino. E o que escrevi é bom, é grande, é cheio de esperança. A terceira: a proteção que tenho sobre você é maior do que qualquer ataque que possa vir. Não importa o que o inimigo tente, não importa quem se levante contra você. A minha proteção é o escudo que nenhuma lança consegue penetrar quando você está debaixo da minha cobertura. A quarta: a virada está mais perto do que parece. O que tem plantado com lágrimas será colhido com alegria. O que tem semeado na fé, mesmo sem ver os resultados imediatos, está germinando. O momento da manifestação está chegando, e quando chegar, vai ser inegável. A quinta:
O meu amor por você não tem condição, não tem fim, não tem fundo. Não é um amor que você pode perder por falhar. É um amor que persiste além das suas fraquezas, além dos seus erros, além de qualquer coisa que o mundo possa dizer sobre você. É o amor de um pai que escolheu você antes que você soubesse que existia e que não vai parar de escolher você por nenhuma razão. Caminha diferente a partir de hoje. Não com arrogância, mas com a calma segura de quem sabe quem o guarda. Com a paz de quem sabe que o céu inteiro está a seu favor. Com a fé de quem passou pela prova e chegou do outro lado com a certeza de que eu nunca falhei e nunca falharei. O nome de quem quis te derrubar foi exposto diante do meu trono. As armadilhas foram desarmadas, a proteção está operando, e o melhor da sua história ainda está por vir. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha, com um amor que não tem palavras suficientes para ser descrito. E esse amor é a força mais poderosa que opera sobre a sua vida todos os dias.